Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, de Serviço Magnético. And so now we are in Tel Aviv. Estamos agora então em Tel Aviv. Just to let those know, Isto para que saibam aqueles in front of over 900 souls, que estão para além destas 900 almas make the que assumption se sentam aqui hoje. E poderão presumir que estão todos aqui porque são pessoas que buscam, all having different questions, pessoas que têm muitas questões, que se questionam, wanting to see, que procuram respostas e que vêm procurar and that's not exactly. perceber o que está aqui. Mas não é bem assim. That's what I want to address now. E é sobre isso que quero falar agora, For it postures the rest of the day. pois isso dará o tom ao resto do dia. Much follows me. Há muita coisa que me Way segue, of teaching, ideas, há muita coisa que energy. está implícito na minha mensagem. Conhecimento, energia. Do you believe it? Do you believe E vocês this? acreditam? Acreditam nisto? A man is in the chair. Um homem sentado na cadeira em Tel Aviv a dar uma mensagem, Perhaps about Israel. talvez sobre Israel. And there would be those who would say everything is wrong with this. E diriam alguns que está tudo errado com este cenário. First, how Antes de mais, como? could he do that? Como é que é possível isso acontecer? Como é que ele pode fazer isso? He's not even a Ele Jew. nem sequer é judeu He couldn't even know, really. e ele não sabe, na verdade. Na verdade, realmente, ele não sabe aquilo que sabem os judeus que nasceram aqui. The situation in his blood. Ele não passou pelas situações e não o tem no seu sangue. Nada dessa história, e não apenas isso. There are those right now who say Há aqueles que dirão que the man is just pretending. o homem está simplesmente a fingir, a fazer de conta He's naquela made cadeira. good living at it. E tem sobrevivido muito bem com esse trabalho. In the chair. Tem sido a sua carreira a fazer de conta, sentado naquela cadeira. So here's what we want to say. Então, eis o que queremos dizer. I want to get practical with you. Quero falar de coisas práticas. This real. Será que isto é real? Every single human being in here Todos os seres humanos aqui presentes has a discernment engine within. têm um mecanismo de discernimento dentro de si, And you have the ability to feel tendo então a capacidade, a aptidão de discernir aquilo que é a verdade. my partner says he's not sensitive. O meu parceiro diz que não é um sensitivo e, no entanto, ele chora quando ouve música, With certain situations in ou life, com algumas they touch him. situações da vida que o comovem. It's in all of you. Isso existe em todos vós, essa consciência. What about this? Mas então e estas circunstâncias All come aqui? from various paths, Todos vós vêm de caminhos de vida diferentes, various distintos, estão em várias fases, em vários patamares, em relação àquilo que acreditam. E estão em vários graus dentro daquilo que acreditam e várias fases dentro desse sistema de crenças. E muitos dos que estão aqui questionam-se, pensando que aquilo que está a acontecer na verdade não é possível de ser assim. Que a fonte criadora, o Deus Todo-Poderoso, não possa então falar com um homem simplesmente sentado numa cadeira. A sério? De todos os lugares no planeta, com todas as histórias que poderiam ser abordadas, esta está repleta disto precisamente, da energia do planeta a mudar. E a energia do planeta mudou. Houve uma altura em que a vossa linhagem era importante.
No tempo dos profetas era importante, mas hoje em dia o profeta existe dentro de cada um e nós já dissemos isso tantas vezes. O planeta está a mudar e os seres humanos estão a despertar. Estão a despertar para um Deus maior do que aqueles que lhes foram ensinados. Aqueles que vocês poderão pensar. Deus é maior do que aquilo que possam pensar. E os seres humanos também. Será que isto é real? Então quero que escutem o seguinte. Todos vós aqui chegam com diferentes propósitos, com diferentes razões para aqui estar, para existir, e carregam dentro de vós uma caixa de preconceitos ou de tendenciosidades de cariz pessoal, baseados naquilo que vos foi ensinado, naquilo que ouviram dizer, naquilo que aprenderam. E isso pode ser algo muito profundo ou algo de muito insensato, porque pode atrapalhar, interferir com o conhecimento direto. E tal como disse a muitos anteriormente, o que é que vocês têm a perder hoje aqui? Que mal é que pode fazer suspender um pouco, apenas durante algumas horas, suspender a vossa caixa que constitui o vosso sistema de crenças, transcendendo, indo para além daquilo que vocês acreditam e acham ser possível, ser real? Será que foi um Deus uno que falou com os vossos profetas, vezes sem conta, em todas as religiões? E a resposta é sim, em todos os casos. Será que é possível que o vosso Deus fale hoje convosco de uma forma diferente, de uma forma pessoal? Será possível que a essência do Criador está a falar convosco neste momento através de um homem na cadeira? Será que vocês vão conseguir desvalorizar simplesmente esta experiência só porque alguém vos disse que isto não podia acontecer desta forma? Será que vão apegar-se aos ensinamentos de alguém e aplicá-lo às vossas próprias formas de pensar, impedindo o fluir desta energia até vós? Ou será que vocês vão perguntar-se a vós próprios, sentindo, será que isto é real? Deus de Israel é o Deus de todos os outros, de toda a gente. Sempre foi, e é isso que vocês trouxeram ao planeta, israelitas. Foi isso que vocês ensinaram e é isso que agora está a começar a revelar-se. E, no entanto, tantos de vós, neste momento, à medida que eu falo neste momento, não acreditam que assim é. O que eu estou a pedir neste momento é que vão para além daquilo que é a vossa história, que transcendam aquilo que são os ensinamentos que estão plasmados no vosso cérebro e que vos faz questionar o que está aqui a acontecer. Preferia que escutassem em vez disso o vosso coração e perguntem, será que isto é real? Vocês passaram de uma lei de justiça pela força e passando para uma justiça pelo amor. E a relação do espírito com o ser humano é muito, muito diferente agora do que era há 1000 anos atrás. O ser humano está a evoluir espiritualmente e está a receber mensagens diretamente. Será que esta é uma delas? Será que hoje aqui vocês vão permitir receber uma mensagem de forma direta? Será que vão ignorar a ligação entre a autoridade e Deus? A autoridade pertence aos vossos pais ou à vossa família? Mas Deus é família e não é a autoridade. Será que conseguem acreditar nisso? Acreditam então que à medida que vocês ignoram a caixa em que talvez tenham crescido e com que chegaram, e será que conseguem passar dessa caixa ao vosso coração e chegando então à conclusão que Deus vos ama e que sabe cada um dos vossos nomes? Deus sabe o vosso nome, Deus conhece-vos, Deus vê a vossa presença aqui e sabe dos vossos problemas, das vossas circunstâncias, das vossas situações.
e está pronto a cooperar, fazendo as mudanças em vós, se todos permitirem. Não parece disparatado ter uma caixa de crenças com aquilo que aprenderam, que vos mantém distante daquilo que é o Criador e da mensagem que estão a ouvir e a sentir neste momento? Será que isto é real ou será que é só um homem numa cadeira? O vosso intelecto não vai dar-vos uma boa resposta. Vocês querem analisar o que está a acontecer e isso não leva a nenhuma conclusão. Nesse caso, saem da sala tal como entraram. E talvez alguns tenham vindo a este evento simplesmente para escrever uma história sobre aquilo que acham que aconteceu aqui. Talvez até tenham já o papel e a caneta prontos para começar a tomar notas, e eu peço que pousem agora essa caneta e esse papel e por um momento simplesmente vão para dentro, voltem-se para dentro de vós e no vosso coração sintam este amor. Talvez nunca o tenham sentido antes, talvez se tenham distanciado demasiado, porque muitos vos disseram que Deus estava algures distante e vocês estavam aqui longe desse Deus. E talvez vos tenham dito que todo o processo da espiritualidade constitui um processo com muitos degraus em que se tem que subir para chegar a Deus, e eu tenho notícias para vos dar em relação a isso, porque Deus está no vosso coração neste momento, se vocês o abrirem. Deus, o Deus de Israel, Deus, o Deus de todo o planeta, o Criador, a fonte criadora, existe dentro de vós, sempre esteve. Mas não se não acreditarem nisso. Será possível que a mensagem que estou a dar-vos agora aqui está repleta de verdade e é mais real do que qualquer outra coisa que vocês consigam tocar e alcançar em 3D? Será que alguns estiveram à espera de uma oportunidade que faça mudar de ideias? Porque eu digo-vos, israelita, nada vai acontecer neste local, nesta região, se não mudarem de ideias, se vocês não introduzirem a esperança e o sistema de crenças em que faz com que vocês percebam que fazem parte de algo novo. Não algo de antigo. Não a frustração de achar que nada vai mudar, porque nunca muda e que não vai acontecer. Se tiverem essa atitude, então é exatamente isso que vão criar, é isso que vai acontecer. Como é que se sai da caixa da frustração? Estão tão cansados de certas coisas e de certas formas de funcionar. Como é que sai dessa caixa? E a resposta, meus queridos, está no vosso coração. Conseguem deixar que Deus visite esse local privado, ignorando essa caixa por algumas horas? Não vai fazer mal. E se depois desses momentos não estiverem satisfeitos com as respostas e continuarem a dizer não há nada aqui de especial, é só um homem numa cadeira, podem voltar a entrar para dentro dessa caixa e sair desta sala exatamente como quando entraram. Mas se houver algo aqui que vos mude, não têm que reconstruir uma caixa que vos mantenha afastados do esplendor do amor. Será que sentem frustrações? Eu sei porquê. Mas vocês podem sentir a compaixão do Espírito em vós próprios. E literalmente mudar a forma, a postura, da forma como encaram a vida no dia a dia. E mudar aquilo que esperam dos outros. E quando falam com os outros, o que é que vocês costumam dizer? Na voz que sai do vosso próprio corpo, essa voz que cada célula do vosso corpo escuta, o que é que vocês dizem? Será que se queixam? Será que estão zangados? Será que expressam coisas que correspondem a esta crença de que nada mudará? Há algo que se chama a física da consciência. A consciência é energia poderosa, profunda, essa energia. E vocês são difusores dessa energia com a vossa mente, com a vossa voz, em tudo o que dizem e em tudo aquilo que fazem.
E se vocês estiverem a irradiar esse facto de que nada mudará, então nada mudará. Compreendem? O amor de Deus tem a capacidade, com a compaixão, de mudar a consciência e mudar as mentes, mudar as vidas, se vocês o permitirem. Se for um Deus de autoridade, um Deus de antigas regras, então é um Deus como do tempo dos nossos pais, que nos castiga e que nos impede de fazer certas coisas. Mas o Deus interior é um amigo da nossa alma. É uma escolha. O que é que vocês vão fazer? Será que o homem que está nesta cadeira está a fingir? Israelita. Ou será que há algo aqui de real? Vocês estão equipados com uma história que diz que Deus fala com os humanos. De todos os povos. Vocês deviam sentir a realidade do que se passa aqui e saber que nunca deixou de ser assim, sobretudo em Israel. Sobretudo nas mensagens que vão receber se vocês se abrirem e que poderão mudar tudo aquilo que se passa nesta região, de formas que vocês não estão à espera e de formas que não conseguem sequer conceber porque vocês ainda não sabem o que vai acontecer. Aquilo que possam chamar fé. E vou falar mais sobre isso mais tarde. E por agora, deixo a pergunta: será que isto é real? E se é? E se vocês o sentem? Então sugiro que vocês abram essa caixa e escutem, porque vocês vão ouvir a vossa própria música. A música da alma que veio a esta terra, a esta época, para começar a compreender o porquê de estarem aqui. Este é o momento, esta é a história, a altura da história em que assim é. Não é acidental a vossa presença aqui e não é por acaso que a vossa vida acontece agora. Não foi por acaso que nasceram nesta época, durante estes momentos difíceis. Vocês vieram equipados com o conhecimento, com o Akash, para poderem proporcionar uma das maiores mudanças da história humana. A menos que, claro, queiram ficar nessa caixa. Uma caixa de frustração permanente. Quem são vocês? Vocês são aqueles que podem mudar. E vou falar mais sobre isso mais tarde. Mas por agora, deixem a caixa durante este dia e vejam Deus em todas as coisas. Ouçam a bênção que já vos ensinaram a escutar e começarão a compreender que existe uma diferença, algo diferente aqui, que existe aqui uma comitiva que vos apoia aqui, que existe alegria aqui e uma celebração incrível, porque vocês estão finalmente a despertar conscientes de quem são. É uma escolha vossa. Será que isto é real? E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Todas as canalizações que vos trouxemos na última semana foram concedidas num profundo amor. Gostaríamos que voltassem a escutar todas as 13 canalizações e que as escutem com ouvidos internacionais, não ouvidos israelitas, nem ouvidos de qualquer outra nacionalidade da região, apenas escutando de forma internacional.
E, no entanto, eu estou de facto em Israel. E as mensagens que dei aplicavam-se aos judeus. Faz sentido? E houve uma mensagem poderosa que gostaria de clarificar mais uma vez. Novamente, o termo o escolhido, o povo escolhido, referindo-se ao povo judeu. Quando pensamos a razão pela qual escolheram esse termo, faz-vos ponderar por um momento, de redefinindo, de forma a que compreendam que o povo escolhido foi escolhido para trazer a este planeta uma religião monoteísta, acreditando num Deus uno, ao contrário dos gregos, os romanos, que tinham um panteão. Este Deus uno seria observado por todo o planeta e eventualmente todo o planeta se unificaria por um Deus uno. Foram os escolhidos para o fazerem e assim o fizeram. Mas ainda não acabou a vossa missão. E a próxima parte é tão difícil de concluir como a primeira, porque também se trata de uma mudança planetária. Escutem, meus queridos, vocês foram escolhidos para trazer a paz à Terra. Vocês têm tudo nas vossas mãos. Têm a tecnologia, a sabedoria e o Akash, o propósito. Vocês conseguiram unificar o planeta através da espiritualidade. Agora terminem o que começaram. É isso que nós dissemos. Com amor. Serão vocês os escolhidos para o fazer e vocês poderão dizer: quando é que isto vai acabar? Isto é tão difícil, não somos só nós. Há outro lado também deste conflito. E nós falamos da parábola do agricultor nas últimas canalizações. E se vocês não compreenderam, tratava-se da metáfora do campo do agricultor e as suas sementes, e o acaso do agricultor que insistia em plantar sementes muito para além depois de ter morrido. Morreu sem ver as sementes crescer, e porque o agricultor tinha a consciência mal focada para aquilo que era suposto acontecer. Os seus filhos, que tinham nascido já numa nova luz, numa época em que havia uma mudança climatérica e uma nova energia, esses sim, os filhos viram essas sementes nascerem, começaram a compreender então o processo, deixando-as então crescer ao seu ritmo. Essas eram as sementes da paz. A parábola deveria ser evidente, que às vezes a consciência interfere com os processos. Eis uma história que mostra precisamente isso, de forma profunda, e vocês poderão até não se ter apercebido disso. Nós ensinamos que a consciência é energia e que se trata de algo de física, algo de tangível, palpável, e que responde mediante algumas regras. Há de chegar o dia em que terão invenções em termos da física multidimensional que quebrarão a barreira daquilo que é possível vocês compreenderem. Há um potencial muito elevado para que essas descobertas ao nível da física tenham até origem neste local onde estamos. E quando surgirem essas invenções, vocês verão que a consciência, aquilo que os seres humanos pensam coletivamente, isso é algo que pode ser medido, é mesurável. E isso muda tudo, muda as coisas, muda as circunstâncias, as crenças, fazem com que as coisas se alterem. E quero levar-vos um pouco atrás, no passado, voltando a uma história que todas as crianças conhecem. Uma história conhecida em todas as culturas, um pouco por todo o mundo, acerca desta região. E pode ser que vocês não a reconheçam pelo que realmente acontece nessa história. A história do Êxodo no Egito.
Todos a conhecem, essa história. Moisés falou com Deus e falava com frequência. E Moisés tinha as suas frustrações ainda assim. Mas fez algo de fora de vulgar. Ele questionou-se. Ele pegou em toda uma civilização e deslocou-a do Egito, trazendo-a à Terra Prometida. Depois de algum tempo. E se forem investigar o seu passado, não parece fazer muito sentido que conseguisse fazê-lo. Pois Moisés abordou Jerusalém de várias formas e várias vezes, e chegava muito perto, daí dava meia volta e voltava para trás. Ele fez algo em 40 anos que deveria ter levado 4 meses. E por que será? Mais ainda, porque é que ele não foi o primeiro a chegar? Há algo aqui que vocês deveriam perceber. Vejamos o poder e a física da consciência. E vou voltar a mencioná-la. Se ainda não ouviram essa história antes, eu já disse antes que não é possível pegar num povo com a consciência de escravos que de repente chega a uma terra prometida. Tinha que haver tempo, tal como com o agricultor, tinha que haver uma mudança ao nível do sistema de crenças. Toda uma geração ou duas tinha que vir, chegar perto da Terra Prometida e voltar para trás antes de poderem finalmente chegar a essa consciência e chegarem então à Terra Prometida. Moisés era inteligente, ele sabia que assim era e obedeceu àquilo que eram as regras de Deus. Sabia que ia haver discussões, ia haver dissidentes, ia haver problemas, mesmo que eles chegassem à Terra Prometida, por parte daqueles que eram escravos e tinham sido escravos há muitas gerações. Teriam já que ter nascido na nova energia, na nova terra, com uma outra energia que não a do Egito, para então semear essa semente. Foi essa a razão pela qual a mudança de consciência era importante, e ele sabia disso. Mais ainda, a consciência tem vindo a mudar neste planeta em antecipação desta nova energia. Uma nova compaixão está a começar a ter lugar. E aqueles que vão servir melhor essa compaixão serão os judeus, e vai ser difícil. A situação é mais do que difícil, é quase imponderável, porque parece não haver uma solução lógica que consigam perceber, mas existe de facto uma solução. E são os jovens que serão os primeiros a dizer-vos qual a solução. O que é que vocês vão fazer quando eles começarem a encontrar-se de forma não autorizada? Quem é que vai castigar quem quando eles estiverem de mãos dadas e a cantar canções pacíficas uns aos outros e cantarem de forma a que vocês ouçam, adultos? Então, adultos, o que é que vocês vão fazer quando eles fizerem coisas que são fora daquilo que vocês ponderam em relação a esta situação? Já começou esse movimento e vai demorar tempo. Mas existe sabedoria que está a fermentar e a crescer, e há um precedente também para que assim seja. Se eu vos dissesse que vocês são os últimos a tentar a paz, e estão todos à vossa espera, à espera que o façam. Há 70 anos atrás, a guerra que era suposto terminar todas as guerras terminou, e os inimigos antigos tinham sido então conquistados. E eu gostava de mostrar-vos aquilo que a consciência é capaz de fazer. Ao passar de várias gerações, o que pode acontecer é que os precedentes, uma vez estabelecidos, talvez vocês não tenham percebido, mas
Mas, por exemplo, o que é que os americanos pensam acerca dos japoneses? O que é que aconteceu nessa guerra? Foi inacreditável. O número de vidas que foi perdido, as atrocidades de ambas as partes e depois a energia da bomba. O primeiro país a utilizar a energia nuclear numa outra civilização. Como é que os japoneses se sentiram em relação aos americanos? E eu posso dizer-vos que hoje em dia são aliados. Estão tão ligados neste momento através do comércio, das relações internacionais, que constituem uma economia internacional, e aquilo que acontece a um afeta o outro, porque é assim que estão entrelaçados, ligados, em apenas 2 gerações. Como veem, há um precedente de consciência. E a alguma altura, a algum momento no tempo, algo que aconteceu no passado pode ter sido apagado e ocupa a sua posição relativa em relação àquilo que realmente é importante, àquilo que vem no futuro. E passaram várias gerações até conseguirem ser amigos, e hoje em dia são amigos. Há muitos que irão revisitar a guerra e poderão voltar a pensar na história como algo que aconteceu no passado, numa energia antiga. E hoje em dia olham uns para os outros, dão as mãos e dizem: não foi bom ter acabado esta guerra, não estão felizes por ter acabado? Tudo isto em apenas 70 anos. Como é que se sentem em relação aos países que faziam parte de um genocídio? Como é que se sentem? Talvez esta conversa seja inapropriada porque estou a fazer uma pergunta prática, espiritual. Mas a resposta a essa pergunta é que as gerações dos judeus que se seguiram, conseguiram pôr de lado essa memória. Há pessoas aqui, neste momento, desses países, e que dão as mãos a esses inimigos. Os ditores desapareceram. O ditador maior que escravizou tantos já desapareceu. Vocês souberam renascer das cinzas do ódio, da mágoa, da dor, de horror inimaginável. E, no entanto, aqui estão vocês de mãos dadas, todos aqui. Foi isso que vocês conseguiram fazer. Foi isso que o planeta conseguiu fazer. Vocês estavam lá. E há muito mais sobre isto. Talvez nunca tenham pensado nisto assim. Nos últimos 70 anos, houve uma escalada para uma nova civilização. Uma civilização de uma nova energia. Mas as coisas acontecem de forma lenta. Não é uma experiência explosiva, momentânea, em que a mudança acontece toda de uma vez. É algo que pode demorar gerações a mudar e a começar a ganhar massa crítica. E quero levar-vos a um encontro. Um encontro que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Havia alguns que diziam: se nós não fizermos isto já, algo vai acontecer. E isto que eles iam fazer era tentar unificar todos os antigos inimigos da Europa, dando-lhes então uma organização de comércio, pensando que se puderem ter negócios com os vossos inimigos, então torna-se menos provável haver uma guerra entre eles. E vejam quem foram os países envolvidos. Todas as nações que tinham conquistado terreno na terra. Todas elas. As nações com os maiores exércitos. As nações que até causaram destruições neste local. As maiores frotas navais que tinham atacado, que se tinham atacado uns aos outros, responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, e depois mais tarde com os mesmos intervenientes na Segunda Guerra Mundial,
Finalmente, esse comitê reuniu-se e decidiu que se não houvesse uma organização de comércio entre esses elementos, voltaria a haver mais uma guerra, e esse foi um momento na história em que os seres humanos tiveram uma ideia, em que pensaram em juntar as coisas, em vez de as dividirem, separarem e destruírem. Foi o começo daquilo a que chamam hoje em dia a União Europeia. É algo de controverso porque há quem diga que isso não pode durar. Pode ser que mude de forma e que se transforme numa outra coisa à medida que se tornam mais sábios, mas deixem que vos diga que aquilo que conseguiram fazer foi desarmar uma situação, começando com as trocas comerciais entre os vários membros, começando a perceber que realmente isso era algo possível. Aqueles que tinham uma tendência para destruir, aqueles que normalmente seriam os primeiros a mandar pedras à situação, de repente perceberam que era uma minoria porque isso já não ia funcionar. E lentamente, muito lentamente, começou a funcionar. E começaram a dissolver-se fronteiras, deixou de ser preciso um passaporte para viajar. E as pessoas podiam viajar entre países que até então eram inimigos. Fronteiras guardadas com tanques passaram a ser fáceis de passar. E as guaridas com os soldados que normalmente verificavam os papéis desapareceram. E começou toda a gente a viajar entre os vários países, todos os antigos inimigos da Europa, que durante tanto tempo tinham estado em guerra, começaram a visitar-se. E então, contra tudo o que se pareceria ser provável, a economia começou a funcionar de forma coletiva. E começou até a haver uma moeda única. Meus queridos, se vocês tivessem falado deste plano em 1945, toda a gente teria começado a rir e teria dito: isso é um disparate, isso é impossível, isso é uma coisa disparatada, porque é dito por alguém que não sabe da situação. Mas entretanto as Nações Unidas surgiram e estabeleceram parâmetros. E eu acabei de vos dar o facto de que a civilização deste planeta está a começar a mudar, está a transformar-se, e há muita esperança em vosso redor. À vossa volta existe tanta esperança. O precedente significa que se já aconteceu antes, num momento em que ninguém esperava, então vocês podem olhar para esse precedente e ver que vocês não estão sozinhos. Não são um caso único. Será possível mudar as atitudes? E a resposta é sim. Vocês fazem-no com a consciência. Ryan, isso é simples demais? Tão fácil? Aí sentado nessa cadeira como um homem americano a canalizar, está a falar de coisas que não sabe, não conhece a situação. Será que parece mal ser franco e ser prático e dizer estas coisas assim tão frontalmente agora? Será que já experimentaram amar? Será que o amor funciona e resolveu o problema? E a resposta é que isso é uma resposta ingênua. As coisas poderão dizer que é alguma resposta ingênua e que as coisas não mudam só por cantar canções e amar os outros. E talvez seja verdade, sim, tem razão. Mas o que acontece é que quando começam a sentir compaixão por aqueles que talvez anteriormente nunca tinham sentido compaixão, há uma mudança na situação e começam a perceber então aquilo que conseguiria mudar os outros de forma a mudar a vós próprios também. Eu não vos vou dar uma solução sentado aqui nesta cadeira. São vocês que vão descobrir essa solução. E vai ser diferente daquilo que pensam. Uma coisa vai levar à outra. E a menos que vocês sejam agricultor naquele campo e que tenham crescido com essa situação,
e no vosso coração vocês acham que a situação não tem solução, que nada vai mudar, e se no vosso coração acham que isto é tudo um disparate, se vocês são esse agricultor aí sentado, vocês não vão a tempo de ver essas sementes brotar. A consciência tem a ver com a crença. Se vocês acreditarem que estas coisas têm a possibilidade de acontecer, apesar de não saberem o como, vocês começam nesse momento a plantar, a semear essas sementes, as sementes da esperança. E estou a falar diretamente aos judeus. Mais uma vez vos digo, vocês são aqueles que foram escolhidos para que o façam acontecer. Grande parte do mundo está agora a observar-vos. Como é que eles vão reagir? Não vai vir nenhuma solução de fonte externa, já disse isso antes. Muita gente vai tentá-lo, mas eles não vão compreender, porque não nasceram aqui e não compreendem do lado de dentro a situação. Vocês sim. Vocês vão trabalhar com outros que também nasceram aqui. E a solução surgirá então, eventualmente, e experimentarão então. E até poderá não funcionar à primeira, terão que tentar várias vezes, mas virá de um ponto de vista compassivo e virá de um ponto de vista amoroso. Não virá da resposta à agressão e do ódio. E a resposta vai começar quando vocês começarem a perceber que funciona, vocês vão começar a perceber o efeito. Vocês sabem que a guerra só provoca mais guerra e que ninguém vence guerra nenhuma. A guerra nunca é solução. E isso é o que vocês vão começar a perceber e começar a fazer. Quando vocês saírem desta sala, vão se questionar o que é que isto tudo quis dizer. Há uma mudança que está prestes a ocorrer. Coisas inesperadas que estão prestes a acontecer, que podem acontecer aqui, na forma de ideias e de pessoas que, de ambas as partes deste muro, ambos os lados desta equação, e ambos os lados dos problemas querem as mesmas coisas, as crianças querem as mesmas coisas, querem que os seus futuros tenham as mesmas coisas, querem todos a mesma coisa, e então vão encontrar uma solução. Quando vocês saírem deste lugar, haverá a tendência para ligar a televisão, ver as notícias, e quando o fizerem, não desanimem, não se deixem arrastar por uma tristeza baseada naquilo que vêem na televisão, achando que isto é o começo do fim da situação. Vai ter que ainda ocorrer algumas coisas assim, porque essa é a forma como funciona a consciência. A mudança da consciência é lenta. Mas será que vocês vão deixar essas sementes crescer? Será que vocês vão regá-la com a vossa esperança, com o vosso amor, independentemente do que vejam nas notícias, independentemente daquilo que possa estar a acontecer, independentemente daqueles que não querem que isso aconteça dessa forma, daqueles que querem guerra, que querem retribuição, que querem frustração? A compaixão. Quero que se lembrem dos mestres que caminharam por esta terra e comecem a espelhar o seu comportamento. A compaixão é a chave que destranca esse processo. E tudo começou neste lugar. Isto está-vos no sangue. É por isso que foram o povo escolhido. O mais difícil que o planeta alguma vez confrontará. Conseguir a paz na região. Vão começar a ver a cores. A cor está a caminho. Realmente está. Deus vos abençoe nesta terra. Eu sou Cryan. E assim é.